você, estamos aqui na frente da CEI Tatuapé. Essa é a nova creche do futuro, hein? Ficou curioso? Quer saber qual é a matéria de hoje? Vem comigo, vamos junto! Bom dia, estamos aqui na CEI Tatuapé e hoje vamos entrevistar a respeito sobre TEA e outros tipos de deficiência. Bom dia, seu Cláudio, tudo Bom bem? dia, O tudo senhor bem, tá? Rosângela? Sente aqui Dá comigo. licença. Prazer ter vocês aqui sempre, pela manhã e agora no bate-papo. Isso. Bora lá. Nossa primeira pergunta, Rosângela, seria quantos alunos hoje tem aqui na creche e quantos com algum tipo de TEA ou deficiência? Em geral. Então vamos lá. Aí você pode se apresentar. Eu sou a Rosângela, gestora aqui do CEI Tatuapé, já há 6 anos, desde 2018. Hoje as nossas crianças aqui são 323, sendo que delas 24 são crianças com TEA. Lógico, são 14 com laudo e o restante sendo ainda aguardando ou atendimento no SUS ou fazendo já o procedimento para encaminhamento de laudo, né, para sair o laudo. Então hoje a gente tem essa turminha aqui junto com a gente. E algum outro tipo de deficiência? Não, então com a gente só as crianças com TEA, tem outros transtornos também. O TOD, agora que a gente também tem uma criança que está, o TDAH ainda sem nada, hiperatividade sim, mas não com laudo, ainda em estudo. Os que estão com laudo, TOD, TEA, mas o TDAH ainda não. Ainda não tem, ainda também passando um especialista para poder neuro, né? isso. Fazer avaliação. As avaliações já estão sendo feitas. E outros que estão sem atendimento ainda das questões do SUS, que não há vaga, né? Então tem um primeiro olhar, mas ainda aguardando psicólogo, aguardando ser, para ser encaminhado, mas só a porta aberta ainda pela UBS. Mas ainda para os locais para poder fazer o diagnóstico, as avaliações, ainda não há vaga. Certo. E como funciona a abordagem junto com os pais, sabendo que no mercado hoje, no geral, existe a famosa preconceito, né? O que acontece aqui no CEI? Então, quando vem a vaga do Sistema EOL, algumas crianças já estão no Sistema EOL, né, que estão com laudo identificado como TEA. Mas muitos chegam e na ficha de saúde, no primeiro diálogo com a gente, a família não nos conta sobre, às vezes, algumas observações que ela tem. Então, quando elas chegam pra gente, passa aí uns 2 meses, 3, que ainda está no processo, no momento de acolhimento e depois de adaptação nesse espaço, e o professor passa a observar que algumas questões da faixa etária não respondem àquilo que a gente entende como normalidade. A gente passa a observar, passa a anotar. Aí o que a gente faz? Porque a gente vai criando hipóteses na nossa cabeça e a gente não vai dizer o que é. A gente chama a família para uma conversa e nessa conversa com a família, a gente pergunta como é a criança em casa. E neste primeiro momento, em nenhum momento a gente traz sobre as nossas hipóteses, mas a gente diz que dentro da linha de desenvolvimento, algumas questões a gente, de comportamento chama a atenção. E a família passa a trocar com a gente essas informações que vai coincidindo ou não com alguns comportamentos. Eu já observava, percebia. E aí a gente pede para a família, a gente encaminha para a UBS. Se a família tem um convênio, a gente consegue falar com a família para dizer, olha, se você tem essas impressões, já observa algumas coisas, a gente vai fazer um relato a partir das nossas observações do cotidiano e você também pode, a gente vai acrescentar no nosso relatório esse diálogo que a gente está vendo aqui. Essa é uma forma de abordagem com as famílias levam. Daí em diante, quem vai dizer sobre observações, diagnóstico, o que pensa são os especialistas que vão dizer. Os psicólogos. Sim, são eles. E aí a gente vai com esse bate-papo com a família, tentando sempre ficar. Então, as nossas conversas são conversas muito tranquilas quando a gente aborda, sabe? A família para dizer algo que a gente observa. Porque a gente não diz do que a gente tem hipótese. Não cabe a gente falar porque não somos formada para diagnosticar. Então, é muito delicado. Então, a família geralmente
normalmente a família já percebe algo em casa. E aí a relação fica mais tranquila. Raros os casos que a gente teve de uma rejeição da família dizendo, nossa, vocês estão falando de outra criança que não é de casa. Não é de casa. É. Mas a família sempre, quando a gente faz esse bate-papo aqui, eu, a coordenadora, muitas vezes com a professora, ela já traz algumas coisas que a gente só junta no relatório. E aí o médico que vai ler, né, o profissional que vai ler, o psicólogo, às vezes aí o pediatra vai ler, ele consegue compreender algumas coisas e já começa a fazer os encaminhamentos. Então a gente tem feito dessa forma. E existe algum protocolo da prefeitura ou algum curso que eles dão para vocês, assim, para se aprimorar nesse? O que acontece, seu Cláudio? A gente tem o Cefai. O Cefai, que é um setor da DRE, que cuida dessas situações das deficiências, ele traz, a única coisa que a gente conseguiu são as formações e os protocolos de documentos, que são estudo de caso, protocolo de conduta para crianças com TEA. Eles vão nos dando suporte para ajudar a gente a compreender algumas coisas, mas eles não estão o tempo todo aqui como eles estão na rede direta. Nós somos da rede parceira, então a rede parceira tem o apoio deles apenas para que a gente leve as nossas dúvidas, para que eles possam implantar os documentos de protocolos que exigem. O estudo de caso é para cada criança, que a gente tem que fazer para que eles possam conhecer as crianças e ver se as nossas ações estão condizentes para aquelas crianças que estão laudadas. Essa porta desses documentos é só para quem tem o laudo. Para quem não tem, a gente busca sempre formação à parte do período de trabalho. Então hoje, a gente teve uma formação em fevereiro, o pessoal do Cefai, quando a gente viu o número grande de crianças com TEA em fevereiro, e o que a gente ia fazer com tudo isso, porque a nossa formação acadêmica não traz aprofundamento. A gente é que, vendo que está esse boom das crianças chegando, o que a gente vai fazer para que as nossas ações pedagógicas cheguem às crianças? De que forma? Como faz isso? Então hoje os profissionais que aqui estão, a gente vai buscando cursos, né? Que são cursos que a gente vai fazendo no pessoal mesmo, vai buscando informações com as mães que passam em clínicas, tem mães que as crianças já estão em clínicas. As ATs, tem um outro agravante, né? A prefeitura não disponibiliza uma AT, né? Um auxiliar terapêutico para acompanhar a criança com TEA de nível 3 ou os que são mais severos, não tem essa possibilidade. Mas quando a mãe tem do convênio que a clínica disponibiliza, também tem uma portaria que diz que eles não podem estar dentro das unidades de educação infantil. Não pode. Está lá escrito que não pode, que entende que cada profissional tem que estar dentro do seu, né, do seu espaço. Então, eu acredito que a preocupação de fazer com que a escola vire uma clínica, saiu essa portaria. Eu fiz a abertura para algumas ATs aqui que veio, porque eu achei extremamente significativo e compreendo que elas não interferem na nossa proposta pedagógica, que é da prefeitura, que nossos documentos e as nossas ações são observadas e são direcionadas a partir dos documentos, mas elas nos ajudam a fazer com que essa criança que tem TEA entenda a rotina, a partir das especificidades e do conhecimento que elas trazem da clínica. Então elas inserem as crianças junto com a gente, mas não interfere. Mas nessa portaria diz que não pode ter. Hoje a gente tem só uma aqui dentro, mas tinha outras. Essas outras foram saindo porque as crianças, elas foram entendendo que as crianças davam conta da rotina e realmente dão conta da rotina, porque estão inseridas dentro desse espaço, conseguiram compreender e houve aprendizagem e desenvolvimento e elas foram embora. Então a gente acha importante essa pessoa dentro do espaço, mas que ainda não é permitido estar. Não é. Mas a gente entende o quanto é importante. Eu entendo que não cabe só o professor mais dentro da escola. A gente precisa de psicólogos, de terapeutas dentro do espaço para a gente poder dar conta de algumas coisas que a gente não dá conta.
né? Algumas coisas fogem um pouco. Fogem bastante. Mas a gente tem conseguido, como a gente fez a última reunião, para dizer os ganhos que essas crianças estão tendo dentro do espaço, dos colegas que aprendem a olhar como potência essas crianças que chegam, e dizer para os pais que é possível estar dentro da escola, porque os pais nos ajudam também bastante. Então a gente vai estudar, buscar, faz. As mães, as famílias são incríveis, como elas são parceiras da gente, como a gente consegue compreender essa relação de que elas entendem que é importante as crianças estarem aqui e de como a gente pode caminhar junto a partir do que elas têm de conhecimento, que elas já sabem, e a gente troca sempre. Então a gente tem seguido. Não estou romantizando, porque não pode romantizar. As políticas públicas precisam estar atuantes, na saúde, na educação. Precisa melhorar muito. Muito, porque hoje a gente tem em cada sala, e às vezes dos 25 que a gente tem na sala, 4 são crianças com TEA. E como um professor pode dar conta de tudo isso, né? Então é muita coisa. Mas como as professoras preparam as vivências, e eles se envolvem a partir da observação dela do que eles querem. Então, isso que eu gostaria até de perguntar, a gente ouve muito aqui dos pais dos alunos, né? Essa situação que vocês criam aqui de como se fosse uma família, né? Vocês fazem um planejamento assim ao longo do ano para poder inserir essas crianças, os que têm o TEA ou outro tipo de deficiência com as crianças que não têm, como é que funciona? O que acontece? Toda vez que a criança entra, as que estão laudadas, esse estudo de caso e agora o protocolo, que é pra gente de conduta, ele é feito para que a gente possa compreender a criança a partir das suas especificidades, por isso que ele é um para cada um, para que a gente possa inserir dentro do nosso planejamento, que é o planejamento que a gente faz no semestre, que a gente vai atuar em diversas ações pedagógicas para as crianças, nas vivências com os elementos da natureza, material holístico, pinturas, faz de conta. Então, como é que essa criança compreende esse espaço dessa forma? Então, esse estudo de caso e esse documento de protocolo de conduta vai ajudar com que a coordenadora pedagógica, junto com a família e junto com a professora, crie estratégias de ações pedagógicas que as crianças possam estar inseridas e que elas não fiquem à parte dos demais. Para fazer essa inclusão. Né? E essas situações são feitas neste trio. Tem o Cefai, que vai olhar esse estudo de caso, a família e o professor. E a professora vai inserir para que ele não fique à parte, porque muitas das vezes a ação que ela fez não chega naquela criança. Então, como é que ela vai fazer aquela ação chegar na criança? E ela vai adaptando situações e contextos para que ele fique inserido dentro de sala. Então, quando ele chega, eles correm bastante dentro do espaço. Como é que eu faço com que ele participe de uma roda? Na hora do sono, muitos não querem dormir. O que eu proponho para ele, enquanto os outros, quem quer dormir, quem não quer dormir. Como é que eu consigo fazer com que ele fique inserido? Então, o planejamento, seu Cláudio, precisa fazer com que atenda às necessidades específicas daquela criança. Então, elas planejam situações em que ele gosta de fazer e o que também eles estão trazendo. Quem está na clínica, eles vão trazendo ações que a gente vai percebendo que gosta. Então, tem uma professora muito interessante, a Simone. Ela falou: eu percebi que eles gostam das cores e eles vão se fazendo, né? Colocando as cores e os números de acordo com o que eles querem, né? Que eles vão percebendo cores pelos números. E eu fiz um jogo. Eles passam horas brincando naquele jogo. Porque ela percebeu, ela fez também uma formação. E quando aplicou nele, deu certo. Ela falou: ele conhece os números, as cores, faz a criação de peças, e isso faz com que ele se envolva e fique permanente dentro da sala. Aí eu percebi que lá no protocolo de conduta e no estudo de caso, ele gosta da pintura.
Ah, ele gosta da água. Eu percebi que ele gosta dos gravetos. Ou então a professora traz ações de vivências com os gravetos, com o guache, com as tintas, com a argila, que ele gosta de tocar. Porque eles gostam muito da textura. Assim. Gostam. Alguns, viu? Outros já. Percebi que gosta da música. Da música. Então a gente vai fazendo ações dessas formas para que as crianças possam ter a sua aprendizagem aqui dentro e elas possam compreender. Outra coisa que foi trazida de fora foi as imagens da rotina. Então como é que as crianças conseguem aprender a entender que é hora de ir para o banheiro, que é hora de almoçar, que é hora de brincar, que daqui a pouco é hora da gente voltar para a sala. Então essas vivências, essas experiências foram essas ATs que vieram para cá e a gente passou a observar que elas tinham as imagens. E a gente falou, nossa, a gente não vai fazer uma imagem que não é a Ju, que é a coordenadora, falou assim, a gente não vai fazer uma imagem que é só uma imagem que é de desenho. Vamos fazer a imagem das crianças que são os colegas de sala fazendo as ações do cotidiano. E aí dá certo, porque à medida que a professora troca de uma ação, ela vai mostrando a imagem antecipada para a criança que está indo, vai para o banheiro, vai para o refeitório, vai para o parque, agora é hora da gente entrar. E isso também foi dando resultado. De certo que elas buscaram, mas elas também viram aqui quando as ATs estavam aqui. Então isso faz a hora de guardar aquele brinquedo, aquela ação, aquele jogo que a professora... Como é que eu tiro ele dali? Essas imagens que a professora criou a partir do contexto da creche e com o rostinho dos amigos dele também, ele consegue guardar sem desestabilizar. Então a gente faz dessa forma as nossas ações aqui dentro. Esse jeitinho. E no caso, assim, quando precisa tomar algum remédio, assim, vocês fazem alguma intervenção ou não? Fica a parte dos pais? O que acontece, né? A gente fala de um caso específico. Se essa medicação tiver que dar 2 vezes com a receita, com a orientação médica, tudo bonitinho, prescrito, a gente vai dar aqui. Porque é importante, se ele tomar em casa ou tomou de madrugada e a segunda dose está por volta do horário que é do nosso atendimento, a gente tem auxiliar de enfermagem, Mari. Essa medicação é possível a gente dar. Se são medicações muito complexas, como a gente vai olhando as questões respiratórias, que depende do inalador, daquelas bombinhas, essas a gente não faz aqui, porque são complexas e a gente tem preocupação, tem uma portaria que diz que as medicações complexas a gente pode convidar as famílias alguém da família vir dar e tá tudo certo. No caso do comprimido, quando o próprio o psiquiatra coloca que é tranquilo dar, ele diz que não tem risco nenhum, a gente faz aqui, Sr. Cláudio, essa medicação. Estou falando porque algumas são complexas, se são respiratório, inalador, aquelas bombinhas que são para não, essa a gente não faz aqui. A gente tem uma criança que hoje tem que fazer o destro, tem que aplicar a insulina, a gente faz, porque essa a gente já tem uma experiência, já teve, é mais tranquilo de fazer. Mas outras que são muito complexas, que a gente considera lá na portaria, que são complicadas, a gente solicita a presença da família, mas a gente faz a medicação sim. E para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, né? Gostaria que você deixasse as suas considerações finais e o que poderia, não só o governo, assim, a gente, como população, fazer para melhorar essa convivência na creche ou mesmo nas escolas. As considerações finais que a gente gostaria de fazer, primeiro que não se assustar. Que essa foi uma experiência que a gente teve em fevereiro. De poder olhar e poder buscar ajuda. Vou sempre lembrar de uma mãe que chegou para mim, muito parceira, e disse: Rô, eu sei que ser mãe de uma criança com TEA nível 3 não é fácil. Eu passo, quando ele dorme, eu passo a madrugada pesquisando coisas para que eu possa trazer uma qualidade de vida e para que eu possa compreender ele também. Mas ainda assim a gente está numa sociedade que não está preparada para receber essas crianças. Então essa é a maior dificuldade que eu sinto. Então o que eu digo? As escolas que estão recebendo as crianças,
Escute essas famílias, né? Então, como ele chegou aqui com 4, 5 anos já pra gente, essas que já chegam a mudar, escute, não rejeite, não dificulte, não crie obstáculos para estar aqui dentro. Chame para parceria. O que ela conhece já, o que a gente tem e o que a gente pode buscar. Porque as crianças que aqui estão, né, então toda a equipe, desde quem está fazendo a comida, quem está abrindo o portão e está fazendo a limpeza, todas estão preparadas para receber essas crianças com vontade de aprender e de auxiliar as crianças aqui dentro. Então a gente não pode criar um distanciamento dizendo a gente não consegue, não vai dar certo, as crianças não têm. A escola precisa ser inclusiva. E nós temos aqui experiências de crianças que chegaram de um jeito e hoje conseguem ir ao banheiro, faz a rotina como qualquer criança faria a rotina, porque ela foi potencializada. Então a gente precisa potencializar e trabalhar junto, né? Junto com o UBS, com a saúde, junto com a assistência, junto com a sua família. E o que é mais importante é o olhar de que essas crianças só precisam ser compreendidas e que a gente precisa também entender de que forma que é isso. Um dos motivos e de dizer, dos exemplos, são as próprias crianças que estão aqui dentro. Quando elas chegam, de poder compreender quem são as crianças que chegam. Por que algumas têm rejeição ao barulho? Por que algumas correm? Por que algumas não verbalizam? As crianças precisam compreender, e aqui na educação infantil, que a gente está já conversando com as crianças, que a gente pode, em muitos momentos, fazer adaptações para que elas possam ser inseridas. De que forma? Compreendendo, ajudando, respeitando, entendendo que ela é potente tanto quanto elas. Mas é fácil fazer isso com crianças tão pequenas? É incrível como as crianças, mais que os adultos, conseguem compreender as crianças que têm alguma dificuldade, limitações para algumas coisas que elas não conseguem fazer e eles ajudam. Elas mesmas vão se adaptando, né, umas às outras. Elas vão se adaptando umas às outras e compreendendo que quando o barulho está demais, a gente precisa estar mais calmo, compreendendo que se naquele momento a questão da música e dos instrumentos traz uma angústia, de começar a entender que a gente pode fazer num outro momento, que a gente pode apresentar de um outro jeito, que o amigo está irritado, né, não está legal naquele momento. E não só as crianças com TEA, porque tem outras crianças que são atípicas ou não atípicas, que às vezes não está bem. Então, de respeitar ele como a gente respeitaria qualquer outra criança. Então, as crianças mostram isso para que a gente não tenha as crianças lá no ensino médio, o que a gente vem presenciando, ouvindo sobre o bullying, sobre o não respeito, sobre o deboche, sobre a gozação, que traz mais sofrimento, né? Então a gente conseguindo fazer com as crianças compreenderem como é que a gente faz para que ele fique mais calmo, o que a gente faz, porque essa atividade essa vivência, essa atividade não foi legal, o que a gente pode fazer? Quem pode levar ao banheiro? Quem pode ajudar a dar comida? De que forma? Então, aqui, eu acho que na educação infantil, sim, as crianças têm um olhar de empatia diferenciado. É incrível como as crianças umas ajudam as outras, né? Elas aceitam mais. Aceitam, né? Aceitam, cuidam, não precisa falar. Vai lá e busca, pega na mão. E como nós também aprendemos que quando eles estão correndo, eles só querem se regular. E quando a gente dá a mão, e ele quer só caminhar e a gente caminha, todo mundo já tá, né? Tem essa orientação. Guarda o que está fazendo e vai caminhar para ele poder se regular e voltar para a sala normal. Isso tem acontecido. Então, é poder olhar para o outro, que ele tem uma forma diferente de compreender o mundo. Não é para parar, não é para rotular, né? Então, não é para rotular. Então, as crianças aprendem que é só um jeito diferente de compreender que aquela situação não foi legal. Então, acho que não se assustar, os conselhos não se assustar, precisa buscar ajuda, tá? Precisa sim buscar ajuda de especialistas.
precisa insistir com o poder público, precisa fazer políticas, porque elas estão aqui e elas são potentes, e é possível. Porque depois elas vão começar o ensino médio, né, em diante, né? Elas vão precisar de um suporte ainda maior. Se não tiver desde a creche, lá na frente complica ainda mais, né? E precisa olhar, precisa educar para esses professores. A escola precisa de ajuda. Porque o número de crianças por adulto já era grande. E com a entrada das crianças, com a inclusão das crianças, isso ficou maior. Um professor que tem uma turma de 25 e 4, 5 crianças com TEA, níveis diferentes, precisa olhar para esse professor. Por mais que ele busque, a escola, ensino fundamental, educação infantil, ensino médio, precisa estar preparada também para fazer com que isso seja realmente, de fato, uma inclusão em que as crianças estão aprendendo, quem está dentro também está aprendendo, o professor não está em sofrimento, porque precisa. Precisa ter um suporte, né? Porque se você começa na creche, aí vem para o ensino fundamental, médio, né? Se você não tiver essa sequência, como é que vai, né? A gente já experimentou que o suporte é importante. É importante. E ele ajuda muito. Acho que é isso que eu queria falar sobre esse espaço. E outra coisa, só finalizando, né? A aceitação entre eles mesmos, assim, eles ficam mais retraídos, eles se soltam mais, como é que funciona assim no primeiro momento? No primeiro momento, mas no primeiro momento, independente de ter alguma deficiência ou não, tá? Quando eles chegam no espaço que não é deles, qualquer um deles são mais retraídos, desconfiados, porque não conhece este espaço, tá? De certo que para alguns será mais rápido esse vínculo construído conosco, e para as crianças que têm TEA será um pouquinho mais prolongado. Ele sai da zona de conforto, que seria a casa dele, um espaço totalmente estranho. Totalmente estranho. Então, com ele, as crianças, essa aceitação entre as crianças, precisa desse olhar do professor, precisa desse olhar da coordenação, da direção, da enfermagem, das colegas. Por quê? Porque o sofrimento dessa separação é ainda maior por não compreender. Então, a gente vai fazendo que essa aceitação seja em doses homeopáticas bem pequenininhas, saindo mais cedo, trazendo a mãe para dentro da escola, para dentro do que ele gosta, deixando ela mais aqui dentro, né, dando espaço com a gente e se desvinculando aos poucos. Dentro da sala, sempre a gente coloca nesse período mais uma pessoa, não é que ela é fixa lá. Certo. Porque as demandas de aceitação do ambiente, do adulto e dos sons que aqui tem dentro, né, deixam um pouquinho mais desconfortável, requer um maior tempo. Mas conforme os dias vão passando, tudo vai ficando encaixado. A mãe já deixa no portão, ele entra, ele já vai aceitando e a gente vai conquistando as coisas aos pouquinhos. Então, aí quer comer, né? Aí aceita lavar a mão, aceita a brincar com os objetos que ali estão, ainda não com os colegas, com os objetos que ali estão. E aí vai conquistando essa liberdade de poder encostar perto dos amigos, tipo parque. Mas a gente vai fazendo as coisas devagarinho, não só para as crianças com TEA, tá? Porque a gente tem outras crianças também que às vezes... Todas as crianças. Essa aceitação de inserção aqui dentro, ela é mais delicada, precisa ser cuidada. E uma integração com a família também é bem Sim, importante. Nossa, as famílias a gente fala, vem ajudar, pode entrar. As famílias, vocês são daqui, né? Vocês conhecem. O Lucas está aqui com a gente. Eu acho que o Lucas tinha, não sei se era 6 meses, é isso? 6, 7 meses. Era um bebezinho, né? Da mesma forma que quando ele chegou aqui, é o mesmo jeitinho ao longo desses anos todos. Deste jeito de olhar para eles como ser único, né? É ele. Então a gente vai olhar para cada criança dessa forma. Não dá para colocar todo mundo numa grande massa, numa forma e dizer vai ser assim. Cada um vai entender a rotina aqui diferente, os processos são diferentes. Isso é aceitável, muito.
Isso. Você quer deixar mais alguma palavra? Dizer que eu gosto muito desse trabalho que vocês estão fazendo, né, que eu tenho acompanhado. Isso é importante para nós. E conte para as outras pessoas desse SEI, que eles possam visitar, conhecer a gente, o nosso trabalho. É que aqui, como diz os pais, né, aqui não é uma SEI, né, aqui é uma família. É um verdade. Trabalho que vocês fazem que é fantástico. Eu sei, a gente sempre fala que o SEI, educação infantil, é um lugar tão acolhedor, né? Tão próximo, porque tem referências de você, apesar de ser um local institucional, né? Que é a escola e tal, mas é um lugar que tem um pedacinho de vocês, tem referências de vocês aqui dentro, por essa proximidade do dia a dia, de dizer que a gente precisa. Então acaba mesmo o ambiente ficando um ambiente humanizado. É um ambiente humanizado que compreende as pessoas, né? Pais, crianças, colaboradores, de formas diferentes, porque tem necessidades diferentes, independente de deficiência ou não. Né? Então isso é uma marca deste ser. E assim tem que ser. Em todos os lugares. Potencializar sempre. Bom, então é isso. Vamos encerrando por aqui. Agradecer o profissionalismo da Rosângela. Obrigada. E de todos vocês aqui da SEI. Se não fosse vocês, nós estaríamos perdidos. Eu espero que eu tenha contribuído, né? Com as informações, com o bate-papo, com o diálogo, do que a gente sente, do que a gente vive, e como a gente está hoje, né? A gente está exatamente do jeito que eu mencionei na reunião e mencionei agora no nosso bate-papo. O profissionalismo de vocês aqui é ímpar, nas nossas vidas. Por isso que cada vez chega mais, viu? As pessoas vão dizendo, olha, eu vim por indicação, olha, eu vim por indicação. Vale a pena, né? Fala, pode ir lá na SEI Tatuapé, que o profissionalismo lá é total. E dizer que a casinha ABA, que eu conheci através de vocês, também pode conhecer o nosso espaço, como outras conhecem, vem aqui, conversa com a gente, aqui é portas abertas. Isso, a gente vai falar com eles para poder fazer uma visita, né? E aí a gente vai alinhando e vai se conversando e precisar assim da gente também. A gente precisa estar junto, né? Estamos sempre juntos à disposição. Tá. Tá bom? Tá certo. Obrigado, De nada.